Muito bem, você é atleta aí, corredor de rua, tá ligado no programa de hoje. Vamos juntos aprender então como nós devemos nos nutrir antes, durante e depois dos treinos. Bom, o número de participantes nessas corridas de rua só cresce a cada ano. Estima-se que hoje sejam mais de 6 milhões de corredores, espero que você faça parte aí desses 6 milhões, viu? Sendo o segundo esporte mais praticado no Brasil. E a alimentação se destaca quando o assunto é bom desempenho na corrida. Aliás, você sabia que nos dias que antecedem a prova é importante comer bem para garantir energia para a atividade física? E que depois do evento é preciso estabelecer uma dieta mais equilibrada para o corpo se recuperar do esforço? Pois bem, a gente convidou aqui a nutricionista Nádia Costa para falar sobre esse assunto. Mas você também é nosso convidado especial para participar aqui do programa. É só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Opa! Anota aí o nosso número, então, para você mandar aquela sua dúvida, enviar aquela sua sugestão. O nosso número é o seguinte, 0 operadora 12 982660004. Você também pode usar esse QR Code aparecendo aqui na sua tela para ser direcionado direto para o nosso WhatsApp. Aí você manda aquela sua pergunta, sem esquecer de dizer o seu nome e também de onde você está falando com a gente, tá bom? Doutora Nádia, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Vida e Saúde. Seja bem-vinda. Boa tarde, Teru. O prazer é todo meu. Boa tarde. Você sabe que você vai falar de um assunto muito legal hoje. Muita gente tem dúvidas quanto ao que comer, acha que precisa economizar. Então, eu quero que você nos ajude hoje desmistificando algumas ideias e trazendo outras verdades aqui pra gente, viu, doutora? Pode deixar, vamos orientar o pessoal aí para tirar um pouco essas dúvidas. Doutora, é o seguinte, a gente vai conversar um pouquinho com a repórter Ana Mentureta, que está lá em uma pista de treino na cidade de Itatiba, no interior de São Paulo. E ela está acompanhada de 2 atletas de corrida que vão contar pra gente como é que é a alimentação deles. É isso, Ana Min? Boa tarde. Oi, Teru, boa tarde para você que acompanha a gente no Vida e Saúde. É isso mesmo, Teru. O sol está bem quente, a gente está aqui vestido pronto para dar uma aquecidinha daqui a pouco, mas quem corre de verdade é o Leonardo Rodrigues, que está aqui ao meu lado, vai contar para a gente. Léo, conta aí, como é que é a sua rotina, a sua alimentação no dia a dia aí? Boa tarde. Boa tarde. Minha rotina de alimentação, de manhã eu costumo comer uma banana e após eu tomo gengibre com laranja para mim caminhar e treinar. Esse é o seu café da manhã, no caso? Isso, é o meu café. E aí pro almoço? Para o almoço eu costumo comer um mexidinho de ovo com espinafre e após como um pouquinho de arroz e feijão. Para o jantar, Léo, são 3 refeições, é isso? Isso, 3 refeições eu costumo fazer. E aí alimentos específicos para você que é atleta aí de corrida? Aí após o treino, né, eu costumo também tomar a beterraba com laranja, para dar uma recuperada na alimentação. Beterraba com laranja ajuda a recuperar, então. E aí eu vou falar agora, obrigada pela sua participação, eu vou falar aqui com a Najara também, que inclusive está aqui carregando uma medalha super bonita da São Silvestre, que ela participou, né, Najara? Conta pra gente aí, tem alguma suplementação específica que você usa por ser atleta de corrida? Boa tarde a todos, né, que estão acompanhando o programa Novo Tempo. Então, eu costumo fazer uma suplementação diferente. O meu nutricionista, ele sempre procura fazer exames de sangue no começo do ano e do meio para o final, para ver se eu estou com alguma deficiência de alguma vitamina. B12, zinco, vitamina D, magnésio, que são vitaminas muito importantes e minerais, né, para a gente que corre. E aí, essa suplementação, então, você faz de tempo em tempo para nada ficar faltando no organismo, né? Isso, nada ficar faltando, porque como nós treinamos muito forte, pode acontecer de estar faltando uma vitamina D, que é especial para a calcificação dos ossos, e o ferro, que não pode estar baixo, senão a gente não tem força para fazer os treinamentos fortes. E a força é primordial, principalmente para quem compete, né, Najara? Em períodos aí de competição,
Que diferença que tem aí no cardápio, na dieta que você segue? O que muda? Conta pra gente. Então, as minhas competições geralmente são 2 por mês, né? A gente foca nos principais campeonatos. E quando eu tô nessa alta temporada, a gente entra com alguns alimentos específicos e umas suplementações específicas. Exemplo, glutamina, a gente entra com whey, a gente entra mais com carboidrato, que o corredor não pode ficar sem o carboidrato, né? Que é super importante para dar energia. Então, depende muito da temporada. O meu nutricionista entra com uma outra estratégia para a gente ter um rendimento melhor. Agora eu fiquei sabendo que vocês comem também durante as provas. É verdade isso? E depois? O que come antes? O que come depois, durante? Conta aí. Isso. Antes a gente prioriza, né, para o carboidrato. Se for provas mais longas, a gente prioriza para gel ou um carbo no meio da prova e hidratação, né? Hidratação é muito importante. E para o final das provas, a gente prioriza tomar um Gatorade, tomar um suco para ajudar na recuperação, para a gente não ter, no caso, a desidratação. Tá joia. Essa alimentação é primordial, então estarem bem nutridos para os nossos atletas conseguirem mais e mais medalhas para a gente, né? É com você aí no estúdio, Teru. Obrigada, Namin. Parabéns aos atletas. Realmente, gente, ter uma alimentação baseada em alimentos integrais é sempre recomendada, porque esses alimentos são mais nutritivos e saudáveis, mas parece que no dia das provas essa alimentação não é tão bem-vinda. Doutora, eu queria que você explicasse pra gente, acho que tem um mito, né, de que a alimentação pré-treino é aquela alimentação que a gente come logo antes da prova, mas não é bem assim, né? Sim. A alimentação pré-treino, Teru, ela vai englobar aquela alimentação horas antes do exercício, horas antes da prova, né? Não é só aquela refeição imediatamente antes, ali 30 minutos antes. Se é uma corrida que vai ser no final da tarde, a gente tem que adequar o café da manhã, o almoço e o pré-treino, né? Às vezes esse paciente faz uma alimentação não muito regular nas horas antes, mas imediatamente antes do treino consome uma alimentação mais adequada, mas toda aquela deficiência não vai ser legal. A gente tem que caprichar nas refeições, equilibrar tanto o carboidrato quanto a proteína, algumas vitaminas e minerais, que vão ser importantes para produzir energia. Senão, o desempenho, o endurance, ele não vai ser o mesmo, né? Vai ter uma deficiência aí. O cansaço, ele vai vir mais rápido, a fadiga vai vir mais rápido. Com certeza. Vamos supor que uma prova vai acontecer de manhãzinha. Quais seriam os alimentos recomendados, por exemplo, no dia anterior, doutora? O jantar, ele tem que ter carboidrato e proteína. A gente pode entrar com alguns legumes, né? Nessa refeição anterior, na última refeição anterior, imediatamente antes, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de fibras. Então, vegetais folhosos, crus, ou mesmo um excesso de granola, de sementes. Essas sementes, esses vegetais folhosos, eles aumentam o peristaltismo intestinal e retardam o esvaziamento gástrico. Então, isso pode ter um desconforto durante a prova e atrapalhar o desempenho. Então, as frutas, elas podem ser bem-vindas, os legumes, até mesmo o pão integral, ele pode ser bem-vindo. Mas se adicionar o pão, uma fruta com excesso de cereais, de sementes, eu já não indicaria porque isso pode atrapalhar. Entendi. Então, só para esclarecer, no dia anterior a gente pode caprichar no carboidrato, pode comer fruta, pode comer até alguns legumes, mas não vegetais. Agora fiz até confusão. Mas ele não deve... No dia anterior a gente não deve consumir muitas verduras. No dia anterior, a gente tem que aumentar a quantidade de carboidrato. O carboidrato, ele vai ser a fonte de energia, vai produzir o glicogênio no músculo que vai ser usado durante o exercício no primeiro momento. Então, é importante no dia anterior, até em corridas mais longas, em atletas de elite, 3, 4, 5 dias antes da prova, eu aumento essa quantidade de carboidrato para a gente aumentar o estoque no músculo. Isso aumenta, melhora o endurance. Não se deve fazer restrição de carboidrato. O que a gente deve restringir é um excesso de fibras muito perto
da prova, porque aumenta o peristaltismo intestinal. Ninguém quer que dê vontade de fazer número 2 na prova, né, doutora? A gente quer passar a prova com o intestino legal. Agora é o seguinte, isso me faz pensar que muita gente que está praticando corrida de rua nem sempre vai ser igual o Léo e a Najara que acabaram de passar aqui, que já são atletas mais, assim, preparados ou que, de repente, já estão até competindo num pré-profissional. Muita gente está começando e, de repente, com o objetivo de perda de peso. Então, essa história de economizar no carboidrato nos dias antes da prova não tá com nada, né? Não. E tem que tomar cuidado, porque às vezes não é a restrição do carboidrato que vai fazer a pessoa emagrecer, é o equilíbrio alimentar que vai fazer esse emagrecimento acontecer, né? Então, gostaria de fazer uma observação, Teru, de algumas observações. O Léo, né? O corredor, eu acho que o nome dele é Léo, ele citou que ele consome a beterraba depois da prova, né? Sim. Eu recomendo que ele consuma o suco de beterraba antes da prova. Olha aí. No mínimo 3 horas antes da prova. A beterraba, ela tem bastante nitrato e nitrito de sódio, que é precursor do óxido nítrico, tá? Que é uma substância vasodilatadora, aumenta a perfusão sanguínea e é uma fonte que ajuda retarda a fadiga, melhora essa recuperação muscular. Olha que legal, quanta coisa legal. Doutora, quando você fala em carboidrato, muita gente fica na dúvida do que seria carboidrato no nosso organismo. Ele acaba servindo de combustível, né? A gente não consegue fazer muitas atividades com privação de carboidrato. Você está falando das frutas. Todas as frutas têm carboidrato, doutora? Sim, algumas frutas têm mais carboidrato que outras. As frutas que têm mais carboidrato, que têm mais a frutose, é a manga, uva, melancia. Se a banana tiver madura, ela vai ter mais carboidrato, tá? Adicionar o mel pode ser interessante também, pode ser uma estratégia nutricional para a gente atingir o valor calórico, né? Ele também tem um índice glicêmico de médio a alto. A gente vai pensar também nos pães, né, Teru, que vão ser fonte de carboidrato. Batatas, batata doce, não precisa ser só a batata doce, a batata inglesa também é interessante, o inhame, tem pessoas que consomem o cuscuz, o macarrão, a mandioca. Todos esses são carboidratos. A mandioca é excelente, tem bastante fibra também. Me fala uma coisa, mas lembrando, pode falar. Teru, que quando a gente pensa em pré-prova, esse paciente nunca deve ingerir alimentos novos dias antes ou imediatamente antes da prova. Tudo que ele for testar, um novo suplemento ou um alimento, uma estratégia nutricional, isso tem que ser testado durante os treinos. Tudo que ele testou durante os treinos, aí ele pode fazer no dia da prova. Chegamos no dia da prova. Aí essa alimentação muda muito? Porque eu tô percebendo assim que você propõe aqui que não sejam alimentos, continuam não muito ricos em fibra, né? Continua mais o carboidrato, as frutas, proteína. Isso, sempre alimentos mais leves, que não fiquem muito tempo no estômago, né? Não aumentem esse peristaltismo. Então, a gente vai sempre para os alimentos mais leves. O pão integral, ele até pode estar, as frutas também não tem problema, porque a gente tem que tomar cuidado com os alimentos muito industrializados, os embutidos, que tem muitos aditivos. Tudo isso atrapalha a digestão, tá? Você falou agora de embutidos, né? Pensei que eles são riquíssimos em sódio, que a hidratação é fundamental. Não só na ingestão de água, mas também evitando aqueles alimentos que roubam a hidratação que a gente, de repente, vem mantendo ao longo do tempo. Então, embutidos não é legal. Bebida alcoólica, doutora? Tem gente que vai viajar, vai para uma cidade diferente, quer fazer uma festinha com os amigos. Não é legal nem antes e nem durante, quer dizer, no dia da prova, né? Isso. E nem depois. Às vezes, na comemoração, isso vai atrapalhar toda uma recuperação muscular. Olha aí. Antes, ele vai atrapalhar com toda a função de fígado, com todo o desgaste até intestinal por essa bebida alcoólica. Se vai vir acompanhada até de um carboidrato de alto índice glicêmico, a gente pode atrapalhar com níveis elevados de insulina e causar até uma hipoglicemia. Então, a gente também tem que tomar cuidado com alimentos muito refinados perto de competição.
Então, os alimentos, quando a gente pensa nas frutas, vai ter uma quantidade de fibra adequada que não vai deixar com que ocorra essa queda mais rápida da glicemia. E já falando em hidratação, doutora, qual é a quantidade? O atleta, ele tem uma necessidade maior de hidratação do que uma pessoa normal? Ele precisa beber mais copos de água por dia? Sim, Teru. O ideal é que a gente pese o atleta antes do treino e depois do treino, e com a perda de peso dele, a gente calcula essa necessidade de ingestão de água. Legal. Esse cálculo a gente faz mais ou menos com 35 ml por quilo de peso, tá? Então, um adulto que pesa em torno de 70 quilos é mais ou menos 2,5 litros, 2 litros 450 ml por dia, tá? Bastante. Quando a gente fala de repositor de eletrólitos ali do sódio, né, que a gente tem que evitar os embutidos, isso a gente tem que fazer dependendo da duração da prova, né, Teru? Da temperatura, isso pode ser feito durante a competição. Então, se é uma maratonista de longas distâncias, isso deve ser feito durante a prova, mas se não, a gente pode fazer depois, tranquilamente. Tá, entendi. Agora, essa suplementação é interessante fazer com um profissional, né, doutora? Porque muita gente vai nos modismos, vai também na receita do amigo, mas cada um tem uma necessidade e o nutricionista vai poder ajudar mais precisamente. E isso afeta o desempenho também, né? Muito, Teru, super importante. Às vezes as pessoas me perguntam e eu falo, depende do seu objetivo, depende se você está buscando aumentar a massa muscular, se está buscando emagrecer, se está buscando melhorar a sua performance. Não, eu quero manter, não, eu tenho o objetivo de aumentar e conseguir fazer uma prova de longa duração. Então, tudo isso vai depender do objetivo. Tá. Bom, quero saber o seguinte, e a alimentação depois da prova? Porque depois da prova vem aquele relaxamento, vem a comemoração, vem também o planejamento para as próximas provas. Tá tudo liberado? Tá tudo liberado, entre aspas, né? A gente tem que tomar cuidado com a bebida alcoólica, que não é importante estar presente nessa refeição. É importante a gente tomar cuidado com alimentos de alto índice glicêmico isolados em grande quantidade. E a gente tem também que lembrar que é importante ter uma proteína, seja na forma de suplemento, um whey protein, uma glutamina, que vai ser alimento para essa parede intestinal, seja também uma fonte de proteína no alimento para ajudar nessa recuperação muscular. Certo. Aí, doutora, a gente já pode caprichar mais nas fibras, pode voltar numa dieta dia seguinte, porque você falou, né, recuperação depois, também o corpo, ele cobra, ele manda uma conta, né? Precisa dar uma, ou com suplemento, ou com uma alimentação um pouco mais rica para ter esse ganho e regular de novo as funções do corpo, né? Precisa, Teru, é super importante. Às vezes, depois da prova, geralmente o atleta relaxa, ele quer comemorar. Isso é importante, mas tem que ter uma recuperação muscular. O atleta, às vezes, ele fica muito preocupado somente com pré-prova ou pré-competição, mas ele precisa de descanso, precisa de recuperação, sempre com um suplemento adequado e com uma alimentação adequada. Se não tiver uma boa recuperação, a gente pode ter um desgaste no intestino. Já ocorre esse desgaste naturalmente. E algumas infecções mais oportunistas, elas podem ocorrer depois de competição, né? Então, a gente tem até alguns suplementos, alguns aminoácidos que são interessantes a gente entrar com eles na pós-prova para ter essa recuperação. Então, o descanso é importante e essa recuperação é importante, tanto com via alimentar e suplementação. Tá certo. Olha, quem falou pra gente aqui hoje foi a doutora Nádia Costa, que é nutricionista esportiva e que nos ajudou aqui com várias dicas práticas de comida pré-treino. E lembrando que não é só a comida imediata antes do treino, mas os dias anteriores, durante e também no pós-treino. Doutora, chegou uma interação enquanto a gente conversava aqui. Vamos ver, a Carla Sabieski, lá de Florianópolis, disse o seguinte: tenho arritmia cardíaca congênita e, além de não poder correr, não posso comer alimentos termogênicos. Vejo que muitos fazem uso de alimentos para aumentar a queima calórica durante a corrida. Isso não é perigoso? Sabe a pergunta aqui da Carla, doutora? É perigoso, sim.
No caso dela, que já tem um diagnóstico de arritmia, tem que tomar muito cuidado com os suplementos e com alimentos que podem ter um excesso de cafeína. Por isso que essa prescrição mais individualizada, ela é importante. O paciente às vezes pensa que está otimizando ou está melhorando, mas a gente consegue fazer essa melhora do rendimento com alimentos naturais. A gente tem também hoje vários suplementos no mercado que são interessantes, mas da mesma forma a gente tem suplementos que naquele momento pode não ser interessante para você, né? Tem que tomar muito cuidado com esse estímulo do coração, o estímulo de batimentos cardíacos, de estímulo de produção de adrenalina, noradrenalina. Isso pode ser muito desgastante para o coração se o paciente já tiver uma sensibilidade. Olha aí, mais uma vez, a importância de você fazer toda e qualquer mudança com orientação de um especialista que te conheça, que não vai te passar simplesmente uma receita só para um assunto do seu interesse, mas ele vai analisar o todo. Doutora Nádia, muito obrigada mais uma vez por participar aqui com a gente. Muito obrigada, Teru. Prazer é todo meu, sempre estar com vocês. Até a próxima, doutora. Até a próxima. Bom, no mês de outubro, você já sabe, né? É um mês super especial. As crianças estão que estão. E o Vida e Saúde está celebrando essa data junto com a gravadora Novo Tempo. E você já sabe, né? Só nesse mês você tem 50% de desconto em todos os produtos infantis. Tem lá, gente, o DVD da Tia Cecel, todos eles. As Aventuras dos Amigos e Heróis, tem mochilas, tem a coleção do Minha Vida é uma Viagem e muito mais para você levar aí para a criançada. Aliás, falando em Minha Vida é uma Viagem, eu tô aqui com a revistinha para colorir, que tá um sucesso. Esse livrinho que tem aqui as histórias que você mais gosta de cantar aí na sua casa. Olha aqui o Menino Sonhador José, você gosta? Seu filho gosta? Os meus lá em casa amam, amam. Tem várias histórias aqui, gente. E aí, Salomão? Ó, você pode ganhar, você pode, na verdade, comprar, adquirir o seu muito facilmente através do site da gravadora. O endereço é o seguinte, novotempo.com/gravadora. Você também pode ligar aqui pra gente, fazer o seu pedido. Olha, o número é 0300 789 1111. Ou você também pode mandar o seu WhatsApp aqui. 0 operadora 12 98100 4302. Deu certo? Já vai fazer o pedido da sua? Corre, corre porque a criança tá ansiosa aí. É o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta você confere o segundo episódio da série 8 Hábitos para uma Vida Melhor. Tá imperdível. Você vai perceber como a prática de atividade física pode até mesmo te ajudar a combater o coronavírus. E na receita de hoje, eu recebo a Tia Cecel para fazermos juntas esse delicioso bolo de mandioca. Olha que delícia! É já aqui no Vida e Saúde, não sai daí não.